batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem, que lhes pedem. Eu quero que vocês guardem essa expressão, verdadeiros bens. Então, a Paula está dando um papelzinho para vocês. Então, antes de a gente começar, eu queria propor vocês que vocês escrevessem nesse papel qual é o objeto de maior pedido de vocês a Deus. O que vocês mais pedem a Deus? O que vocês sempre? Pode escrever, aí vocês vão guardar aqui. Não, nós não vamos nem falar disso agora, mas eu vou dar um minutinho para vocês escreverem. Eu acho que ninguém precisa pensar muito, né? Então, quem não terminou pode escrever. Então, achei muito bom que a Iraci fez a oração do Pai Nosso. Porque quando a gente fala em pedir, a gente pensa em orações. A gente sempre faz uma oração para pedir algo ao nosso Pai. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração que nós fazemos. Eu acho que é a oração que a gente mais faz, né? Pelo menos foi a oração que meu pai me ensinou. E eu trago ela com carinho no meu coração. Então, a gente faz a oração do Pai Nosso e às vezes a gente passa por cima de algumas partes, né? E eu acredito sinceramente que a maior parte de nós passa por cima do fazer a sua vontade, tanto na terra como no céu. Por que eu vou falar isso? Porque a maioria de nós vivemos numa queda de braço com a vontade de Deus. A gente às vezes se esquece disso, né? E a gente se acha, às vezes, não sempre, né? Mas a gente acha que talvez a gente pode, de alguma forma, mudar aquilo que está definido para nós de alguma forma, né? Então eu convido a vocês, nesse momento, que a gente pense na natureza dos nossos pedidos. Aquilo que a gente pede para Deus é movido pelo quê? Qual o sentimento? Porque quando a gente pede algo, nós precisamos ter em mente que tudo aquilo que a gente pede vai beneficiar a nós e pode afetar a vida do outro. Não é verdade? Esses dias mesmo eu estava falando, eu falei disso no centro que eu frequento. E eu estava comentando, né? A gente passou por um período de eleições, né? E muitas pessoas fazem desse momento um momento conturbado. O que era para ser algo leve se transforma em algo pesado, porque de repente eu acho que o fulano não serve para me representar, ou o fulano gosta do fulano, né? Então eu gosto dele porque ele gosta do fulano. E aí a gente se pega às vezes falando, meu Deus, não deixa que ele ganhe. E se ele ganhar, nós estamos perdidos. Mas esse pedido não é sobre mim. Não é só sobre mim. É sobre o outro, que também é filho de Deus. Ou às vezes quando a gente tem, né, aquele sapato apertando o nosso pé, né? Um familiar difícil, um patrão difícil, um funcionário difícil. Quantos de nós já não se pegou pedindo a Deus para tirar essa pessoa do nosso caminho, não é? Acontece. Mas nós precisamos pensar que Deus o ama assim como nós. Então nós não somos melhores que ninguém para definir quem fica, quem sai da nossa vida. Porque precisamos pensar na natureza dos nossos pedidos. O que move os nossos pedidos? É o amor ao próximo ou é o nosso orgulho?
bem, quando ele fala aqui no Evangelho, que quem é o pai? Que o filho pede um pão e ele vai dar pedra. Nós que somos imperfeitos, se o pititinho deixa de pedir um pedaço de pão, você vai dar um pão. Não é verdade? Mas tem coisa que o filho pede ao pai que o pai não pode conceder. Tem coisa que nós pedimos ao nosso pai e não pode conceder. Imaginemos nós aqui, que temos filhos, mas quem não tem filhos tem tutelado sobre sua responsabilidade. Se nós fôssemos atender a todos os pedidos dos nossos filhos, eles não se alimentariam bem, eles não teriam tomado vacina, eles não teriam ido à escola, eles nem sequer teriam aprendido a andar de bicicleta, porque eles não queriam, né? Ele meio que ensinou os meninos a andarem de bicicleta lá em casa com muito carinho, graças a Deus, né? Então, assim, a gente às vezes precisa dizer um não com carinho para que as pessoas aprendam, e assim é nosso pai. Não é verdade? Então, quando a gente pensa sobre isso, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na lei de adoração, nós vamos falar das preces. Ele pergunta lá se as preces podem mudar a natureza de nossas provas. A prece que eu faço pode mudar a natureza da minha prova? E o Espírito vem respondendo. As vossas provas estão nas mãos de Deus. Então, tudo aquilo que a gente precisa passar está na mão de Deus. Nós colocamos isso, antes de reencarnar, nas mãos de Deus. Então, ele fala que algumas a gente realmente precisa suportar. Algumas provas não tem jeito. E é interessante, esses dias nós passamos uma situação em casa e eu falei, gente, se a gente imaginar nossa relação com os filhos ou com os nossos que a gente ama, a gente vai perceber uma ligeira relação entre a nossa relação e o pai. Um dos nossos filhos não queria lavar a louça. Ninguém quer, né? Nem eu quero. E aí começou ali uma discussão, né? E eu falei pra ele, depois até eu vim conversando. Eu falei, eu poderia lavar com você. Eu não preciso que você lave por mim. Eu consigo lavar muito mais rápido, mas eu preciso que você aprenda a ter responsabilidade. E assim é o pai conosco. Certas coisas ele poderia fazer por nós, mas nós precisamos caminhar. Então, certas provas a gente tem sim que passar por elas. Mas Deus sempre leva em conta uma coisa importante, a nossa resignação. Primeira coisa que ele vê, estão passando bem pela prova? Nós temos 2 casos na família de pessoas que morreram de câncer. Um meu pai, outra pessoa que a gente conhece. Então, um passou resignado e o outro com muita revolta. Será que aprendeu? A gente não sabe. Mas Deus sempre leva em consideração a nossa resignação. Então, a prece que a gente faz nos ajuda a passar por aquela prova com mais força. Ela atrai bons espíritos que vão nos ajudar, né? Mas tem uma coisinha que pode sim fazer com que nós ou passemos por algo mais leve ou não passemos. Então, pela psicografia do Chico, ele falou, quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer em servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Chegou a nossa hora de passar por uma prova. Se a gente estiver ali trabalhando no bem, volta por tempo indeterminado. Então vamos trabalhar até o último dia da nossa encarnação. Não é? Então, as súplicas que a gente faz a Deus, elas são justas. E elas são ouvidas. E por mais que a gente julgue, às vezes a gente julga, não é? Às vezes a gente pensa, gente, mas está um silêncio. A gente sente sozinho. A gente se sente. Né? E aí vem a resposta, muitas vezes, e a gente às vezes até no nosso orgulho, a gente acha assim, nossa, mas eu consegui resolver esse problema. Não é verdade? Nossa, deu certo, apareceu uma pessoa aqui, me ajudou, deu certo.
Se fosse o meu pai, ele falaria, graças a Deus, deu certo. Ele falava graças a Deus, né? Tudo para ele era graças a Deus. Às vezes eu, na minha ignorância, ainda consideraria que fui eu que resolvi aquela situação, né? Então, isso é essa questão, e tem outro fato. Porque nós achamos que aquilo que ocorre conosco é o mal. Mas na grande maioria das vezes, o mal é o bem. Na grande maioria das vezes. E aí, antes de vir para cá, eu sempre gosto de abrir algum livro espírita, ler alguma coisa. Eu achei uma lição que falou sobre isso. E eu vou pedir licença para vocês aqui agora, para eu poder ler para vocês a parte que diz: ajuda-te hoje. Ele começa falando que tudo aquilo que nós passamos hoje é fruto daquilo que fomos no passado. Tudo. Nós não precisamos pensar que nós estamos aqui de paraquedas, né? Então ele fala aqui que ontem a perturbação, hoje o reequilíbrio. Ontem a ostentação, hoje o anonimato. Ontem a incompreensão, hoje o entendimento. Ontem o desperdício, hoje a parcimônia. Então, gente, será que se realmente eu tivesse aquilo que eu pedi a Deus, seria bom para mim? Porque Jesus falou, está lá em Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Então, o que eu tenho para contar para vocês é que a gente não sabe nem fazer oração. Porque a gente não sabe. Bom, eu não sei, né? Vamos falar igual um palestrante lá de onde a gente morava. O pessoal lá de Etulina que não sabe. Aqui sabe. Porque a gente se perde. A gente vai se complicando nas nossas orações. É isso que o Evangelho traz para nós. Nós vamos nos complicando. E aí, eu quero lembrar do Públio Lentulus. Quem leu há 2000 anos, era um senador romano, depois veio como escravo. Uma família ali, ele era tutor de uma criança. Então, imaginem vocês. Alguns de nós poderíamos pedir para vir, não, deixa eu voltar como senador, agora eu vou lá, vai dar certo. Né? Então a gente tem que saber que aquilo que nós passamos, estamos passando em sã consciência, nós pedimos por isso. O filho complicado, que às vezes nós reclamamos dele, o vizinho difícil, nós pedimos a esse filho que nos deixasse ser pai. Por favor, eu preciso de consertar algo que eu não consegui. Porque a lei de Deus é uma lei de reparação. Então agora nós vamos começar a fechar essa história. Nós vamos lá em João. O que João fala para nós? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então agora, quero pensar nesse papelzinho aí que está na mão de vocês. Quando a gente faz as nossas orações, as nossas súplicas, nós estamos em Jesus. Alguém gostaria de compartilhar o que escreveu no papel? Por favor. Eu acho que sim, Maurinho, todas as vezes que eu faço as orações, peço o amor e o harmonia de nós todos. É um momento ímpar para nós no lugar. E nós voltamos o pensamento. Eu sempre peço saúde e paz. Para mim, essa área do Rodrigo é saúde. A saúde é primordial, mental, espiritual, a física, né? E a paz, né? Uma família em paz é muito bom, né? Os
coisinhas que tem, os atritozinhos, bate-papo tem que existir, mas dentro de uma paz, né? E esse elo com a espiritualidade nos energiza, né, pro dia a dia, né? Em todas as minhas preces, Desculpa, força. Eu sempre peço luz e sabedoria. Porque quando você tem a luz, você consegue ver as coisas com mais discernimento. E a sabedoria vai discernir, né? Como eu falo, uma coisa na outra, né? Daquela frase que tem. Então, todas as vezes, por mais coisas que eu peço, eu sempre peço luz e sabedoria. Força. Sim. É o que nós estamos precisando, né? para vencer as minhas imperfeições, por vencer as minhas, eu posso ajudar o meu próximo. Isso que a senhora falou é muito bonito. Está lá no livro Jesus no Lar. Esse livro ele conta como eram os cultos no lar de Pedro com Jesus. E ele conta uma história de uma cidade, né, que chegaram estudiosos, engenheiros, consultores, tentando melhorar aquela cidade. E aquela cidade era uma cidade que vivia muito no orgulho. Um dia chegou ali um senhor simples, trabalhador, começou a ajudar todos, ajudando, fazendo o que é possível. E aí ele conseguiu levantar aquelas pessoas que estavam ao seu redor. E lá no final do livro ele fala que muito bom são as pessoas que realizam grandes obras, né? Grandes obras. Mas aquele que se ilumina, que trabalha para sua autoiluminação, ele fala essas palavras: paira acima de todos. É isso aí que a senhora falou. Então, lá nesse pedacinho de João, né? Ele fala que a vitória de um, para a gente elevar os nossos pensamentos nas orações, nós precisamos pensar que a vitória de um deverá ser a vitória de todos. De todos. Então, quando eu for orar, que eu imagine que aquilo que eu vá pedir não beneficie só a mim, mas a uma coletividade. E é o que vocês falaram, pensando no lar, não é? Todos aqui citaram um lar. E ele fala o seguinte: se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitarmos será feito em nosso favor. Só que lá no finalzinho ele coloca, no momento oportuno. Então, às vezes, a gente tem esse imediatismo. Deus, eu estou sofrendo muito. Me ajuda que eu não... E aí eu faço a sua vontade, tanto na terra como no céu, livra-me desse cálice. Eu já fiz isso, muitas vezes. Né? Então, lá no Evangelho, no item 5 desse capítulo aqui, aí eu vou pedir licença a vocês, que eu preciso realmente ler. Porque lá ele explica como é a oração correta que nós devemos fazer. E aí é muito legal, que é em cima do que vocês falaram. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Porque eu já vi gente falar, já falei para Deus que eu não dou conta, mas já vi. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. E aí, gente, é isso que eu falei. Nós, às vezes, tentamos empenhar uma força nossa. Esse sofrimento que nós ficamos em relação ao que acontece conosco mesmo é um dificultador para a espiritualidade. Porque se a gente simplesmente se resignar, e é isso que ele fala, aceitar, não é aceitar, então vamos continuar fazendo aquilo
Mas aí, nós precisamos entender que não estamos abandonados. Hoje foi lindo o que aconteceu aqui, né? Tocar a Ave Maria foi um sinal. Vocês não estão sós, não é? Vocês não estão sós. Estou convosco. Estou convosco. Enxuga as vossas lágrimas. Porque é isso que eles fazem conosco. E as próprias quedas que sofrerdes nunca serão abandonadas as próprias forças e nem as nossas quedas. E aí, lá no livro Pronôncio, tem algo muito bonito que ele fala sobre esse pedir e acharei, batei a porta e ela vos será aberta. Existe uma coisa, gente, que é a vontade e o desejo. Lá no livro Pensamento e Vida, ele faz bem a diferenciação de vontade e desejo. O nosso desejo é algo que é motivado pelos nossos instintos inferiores. E a vontade, quando a pessoa toma a atitude, quando ela vai realizar algo, aquilo é a vontade. Toda vez que nós realizamos algo, o desejo está mais no abstrato e a vontade é a realização, quando eu já estou. Então ele fala que a gente precisa ter a vontade firme quando a gente se dirigir ao Pai. E o esforço, além de a gente querer algo, nós precisamos nos esforçar, sair desse lugar de inércia, né? Porque esse campo inferior de pedidos, ele precisa se tornar em algo santificado. É isso que nós falamos. E aí, quando nós conseguirmos sairmos dessas margens perigosas, desses desejos, ele compara mariposas que são impressionadas pelo fogo. Esses desejos inferiores, nós somos comparados a mariposas que somos impressionadas pelo fogo, né? Então ele fala que é chegado o momento de batermos a porta da edificação. Precisamos realmente desejar coisas edificantes. Então, quando eu dei o papelzinho e vocês falaram essas coisas, eu assim, né? Nós aqui, graças a Deus, temos o Espiritismo, que já nos ensina como realmente devemos nos posicionar ao pedirmos algo ao Pai, né? E aí, ele compara a boa vontade ao buril. Olha que coisa legal, né? Então não basta termos a vontade, precisamos ter a boa vontade. E aí, quando ele fala desses desejos e dessa realização desses desejos, eu trouxe aqui uma história muito linda, que ela foi narrada num livro de Humberto de Campos. Simão Abilene estava tendo uma reunião lá no plano espiritual e ele começou a contar essa história que eu vou contar para vocês. Em um grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus lhe concedessem destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada do trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros de desse rei poderoso. A terceira, por última, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado para indicar o caminho do céu. Então, foram guiadas pelo orgulho, né? Depois das preces formuladas, o mensageiro angélico desceu a mata e avisou que todo misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes acenderia as petições. Lá no centro onde a gente vai, a nossa presidente, ela fala que as nossas orações, a maioria das nossas orações não passam da esfera terrestre, da esfera terrestre, não passam do céu. Olha para vocês verem. Às vezes a gente acha que está orando, que está falando, que está sendo ouvido e elas não chegam aos corações.
Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores. Com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidos a troncos, despidos por mãos cruéis, arrastadas para fora do ambiente familiar. Ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Já mudou, né? Qual lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhe impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servido de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor, no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho no reino celestial. Então nós precisamos ver aqui, meus irmãos, que além da vontade firme, da boa vontade de nossas orações, nós precisamos ter paciência para esperar o nosso buscar e acharemos. Porque às vezes não é nem naquela hora. Às vezes não é no momento que a gente espera. Às vezes a dona Iraci está passando por esse momento, eu também passei, assim, 7 meses atrás. Às vezes a gente, final da vida da pessoa ou da nossa, nós vamos entender tanta coisa. E aquilo que era tão ruim passa a ser tão belo, mas tão belo, tão maravilhoso. Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês, que o nosso buscar e acharei seja repleto de amor, de paciência, de resignação e de Jesus.